Mas eu leio, os irmãos acompanham aí. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Podeis assentar. Bom, nós vivemos dias em que, depois eu quero que o conjunto musical, se possível, louve ao Senhor com o hino de número 107, firme na promessa de Jesus. Amém? Mensagem. Os irmãos já deixam mais ou menos suas harpas preparadas, mas mantenha a sua Bíblia aberta no texto em que acabamos de ler. Nos dias em que estamos vivendo, são dias trabalhosos, são dias marcados por indiferença, em que as pessoas não medem sacrifício para satisfazer a carne, para atender os prazeres do mundo. São dias em que as pessoas se desdobram para satisfazerem os seus caprichos. Dias em que escândalo está muito presente no mundo e, por vezes, até na casa de Deus. A ganância, a disputa por poder, por posição e etc. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Nós estamos vivendo os últimos dias, as vésperas da volta do Senhor. Portanto, se faz necessário que nós estejamos em Cristo, mas não somente em Cristo, mas que nós estejamos arraigados, enraizados, alicerçados e com raízes profundas, a fim de suportarmos os dias maus. Nós precisamos estar em Cristo. Mas à medida que o tempo vai passando, à medida em que aproxima a volta de Jesus, nós precisamos nos apegar mais a Ele. Nós precisamos buscar mais a Ele. Nós precisamos buscar mais intimidade, mais proximidade, uma vida de íntima comunhão com Deus. Não dá para brincar de ser servo. Não dá para brincar de parece que sou, mas não sou. Não sei se vou, não sei se fico. E se for, não sei se chego. Preste bem atenção. Parece que sou e parece que não sou. Não sei se vou ou não sei se fico. E se eu for, não sei se eu chego. Isso não pode existir em nosso meio. As palavras de Paulo dizem assim: mas eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E no final da sua jornada ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde então
me está guardado a coroa da vida, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas a tantos quantos amarem a sua vinda. Você ama a volta de Jesus? Você ama o retorno de Jesus? Você quer subir com Ele? Você quer estar eternamente com Ele, para ver a glória dEle, para viver na presença dEle, para resplandecer diante dEle, para a glória do seu nome? É isso que você quer? Eu quero tomar por base aqui tema aqui bem simples, de forma porque não dá para a gente aprofundar. Eu quero dar um título a essa mensagem: plantados nos átrios do Senhor. Ou, em outras palavras, plantados no quintal da casa de Deus. Ou plantado em volta do lugar da adoração. Como você quiser entender. Átrio era o pátio, que nós chamaríamos hoje de quintal. Então, o salmista vai nos dizer que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Plantados nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos. Tem seiva. Seiva é aquele líquido que, quando você fere uma madeira, sai aquele líquido. É a seiva. É como se fosse o sangue da planta. Terão cheio de seiva e de verdor, ou seja, permanece verde. Ainda na velhice. Produz frutos. Tem vida. Permanece verde. Permanece atuante. Permanece proativo no reino. Permanece frutífero no reino. Permanece testemunhando que o Senhor é bom e que a sua justiça dura para sempre, que a sua misericórdia dura para sempre. E esses servos plantados nos átrios do Senhor têm como missão anunciar que o Senhor é bom e nele não há injustiça. Os irmãos estão entendendo a mensagem? Está dando para entender? Se não der, a gente simplifica mais, a gente tenta... Está dando para entender, irmãos? Amém? Então, plantados na casa do Senhor. O meu tempo é pouco, porque eu gosto de falar muito de Jesus. E do que eu posso, eu falo. Bem, o cedro é uma planta muito especial. É uma planta valiosa. O cedro tem propriedades medicinais. No Antigo Egito, o povo usava cedro no processo de embalsamamento, porque o cedro tem também um cheiro muito agradável. Então eles usavam já o cedro. E tem muita importância medicinal. Mas é uma planta que demora a crescer.
a sua semente leva 120 dias para germinar. Só para dar aquele sinal e aparecer o broto. 120 dias. Aí você pega aquela semente, planta. Só daí a 3 anos é que vai aparecer um broto pequeno com mais ou menos 5 centímetros. Mas em contrapartida, apareceu um broto pequeno depois de 3 anos. Mas esta planta já tem 1,5 metro de raiz. 1,5 metro de raiz. E é isso que nós precisamos, irmãos. Ninguém tem a pressa de crescer e aparecer, mas se preocupe em ter raiz. A sua preocupação deve ser com a sua raiz. Essa planta leva 40 anos para chegar na idade adulta, porque ela vai crescendo aos poucos. À medida que ela vai crescendo, ela vai criando, a sua raiz vai aprofundando. É uma planta valiosa. Já falei aqui de algumas propriedades, não tenho tempo para tecer todo o comentário, mas é importante. Se você fizer uma pesquisa para ver as propriedades e os benefícios do cedro na área medicinal, você vai descobrir uma série de coisas. Mas é uma planta que cresce de forma lenta. Antes de aparecer, ela vai descendo, a raiz vai descendo, vai descendo. Então nós precisamos ter essa preocupação, estar em Cristo, mas com raízes profundas. Pode soprar o vento que soprar, você permanece de pé. Pode acontecer o que acontecer, você permanece no seu lugar. Você permanece servo, você permanece serva, e você não abre mão dos seus princípios. E você continua anunciando que o Senhor é bom, e nele não há injustiça. E ainda na velhice produzirão frutos. Tem seiva e continua verde. Mas veja, tanto a palmeira como o cedro do Líbano foram plantados pelo Senhor. Quantos aqui foram plantados por Deus? Plantados por Deus. Nós fomos plantados por Deus. Foi Ele que nos trouxe aqui. Foi Ele que nos conduziu até aqui. E é Ele que continua nos firmando. Porque nós estamos ancorados nele. Porque a nossa base, o nosso alicerce é Ele. Jesus dizendo sobre o estar firme e o não estar firme, Ele diz: aquele que ouve a minha palavra e as pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, soprou o vento, correu rios e a casa não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Aquele, porém, que ouve as minhas palavras e as não cumprem, assemelhá-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa na areia. Tempestade, soprou o vento, correu o rio e a casa caiu e grande foi a sua queda. Precisamos estar edificados em Cristo. Antes de aparecer
eu preciso me preocupar com a minha raiz, com a minha base, com o meu alicerce. Porque nos dias maus, eu permaneço testemunhando, eu permaneço dando fruto. Nos dias de tribulação e de aflição, eu permaneço anunciando que o Senhor é bom e nele não há injustiça. Isso é fundamental. E nós precisamos ter isso em mente. Porque nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Não vou citar aqui nenhum caso de escândalo. No meio do povo de Deus, não vou citar nenhum. Porque não é este o meu propósito. Mas dizer a vocês que diante dos problemas, nós precisamos estar firme em Cristo. Então o cedro leva 40 anos para chegar à sua idade adulta. Depois desses 3 anos para aparecer esse broto, ele vai crescer uma média de 20 centímetros, 25 centímetros por ano. Se torna uma árvore grande, frondosa, forte. E a sua raiz profunda. Quando se tem raiz profunda, o solo, na sua superfície, pode ficar todo rachado de sequidão, mas a planta não morre porque a sua raiz é profunda. E ela foi lá embaixo, naquilo que nós chamamos de lençóis freáticos. São poços de águas que tem lá embaixo. E essa planta que tem raiz profunda, ela continua recebendo a água porque a sua raiz está profunda. E ela não morre. As outras em volta, que tem raiz, tem pouca raiz, morre. Mas a planta que tem raiz profunda não morre. Se você fizer isso em Cristo, você não morrerá. Aconteça o que acontecer, você se manterá de pé e continuará anunciando que o Senhor é bom e nele não há injustiça. Aleluia! Para continuar anunciando. Ah, mas eu já tenho tantos anos, eu tenho 64 anos. Ainda na velhice continua produzindo fruto. Ainda na velhice continua produzindo fruto. Continua verde. João, capítulo 15, versículo 16. Está escrito assim: não foste vós que me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos nomeei para que vades e dei fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós outros e vos nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Chamados por Deus, quando Ele diz nomeei, nomear é chamar alguém pelo nome e dar alguma tarefa para executar. Ele nos chamou, Ele nos nomeou, Ele nos plantou nos átrios da sua casa para testemunharmos que o Senhor é bom e a sua misericórdia é para sempre e que nele não há injustiça.
Quero falar um pouquinho agora da palmeira. A palmeira, ela floresce. É uma planta também de raiz profunda. A palmeira, ela chega a ter até 7.000 metros de raiz. 7 quilômetros de raiz. Terra dentro, 7 quilômetros. Tudo em volta pode morrer, a palmeira continua viva, porque a sua raiz é profunda. Ela foi buscar água lá nas profundezas e ela não morre. Tem uma outra característica da palmeira. É que muitas plantas, se você ferir muito no entorno dela, ferir mesmo, tirar cascas e começar a ferir, às vezes tem algumas plantas que morrem. Mas a palmeira, você pode fazer isso com ela, que ela não morre. Porque a vida da palmeira não está por fora, está por dentro dela. Você pode passar fogo, você pode ferir a palmeira no seu entorno, a sua casca, que ela não morre, porque a vida da palmeira está por dentro dela. Quem recebeu vida em Jesus aqui? Quem é que já ouviu a palavra de Jesus dizendo que aquele que crê em mim não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida? Você já ouviu? Ainda Jesus dizendo, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, João, capítulo 6, versículo 36, 37, alguma coisa assim. Está escrito, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva fluirão no seu ventre. E dizia ele a respeito do Espírito Santo que haveria de receber aqueles que crescem nele, porque ainda Jesus não havia sido glorificado. Então a vida, a obra de Jesus na nossa vida, ela não começa de fora para dentro, ela começa de dentro para fora. A vida que emana do trono de Deus, a vida que nós recebemos em Cristo, ela não está por fora, ela está dentro de nós. É uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. É isto que a palavra de Deus nos assegura. Eu não tenho aqui, irmãos, condição de dar o meu testemunho. Mas os que têm mais idade, que moram aqui há mais tempo, sabem de uma tragédia, ou já ouviram falar de uma tragédia que aconteceu em Vitória, no Morro do Macaco. Deslizamento de pedra e terra e árvore, e foi destruindo tudo. Eu fui a primeira vítima daquela tragédia. Morreram muitas pessoas. E nessa ocasião, eu perdi a esposa e um bebê de 2 meses. E fiquei completamente sem nada. Tudo que tinha na minha casa foi destruído. E o Senhor me sustentou. 2 dias depois, chegou uma enxurrada de acusações, as mais pesadas que vocês possam imaginar. Alguém que dizia que eu não morri porque ou Deus tinha alguma coisa na minha vida ou eu estava em pecado. Outros que disseram que poucos dias depois eu estaria casado com não sei quem porque eu não gostava da minha mulher. Eu fui ouvindo essas coisas. 2 dias depois, ainda se fazia busca no local
Ainda se fazia busca nos hospitais. E Deus me sustentou. E eu não perdi a minha fé. Eu não perdi a minha esperança. E eu não blasfemei. Estive sim umas 2 vezes quase louco. Quase enlouqueci. Mas eu clamei a Deus e Deus me ajudou. Deus me amparou. Aleluia. Irmãos, eu estou falando para vocês. Estou falando aqui só de algo que eu ouvi falar. Estou falando de alguma coisa que eu vivi. E foi por isso que nós fomos morar em Feu Rosa. Pessoas foram levadas para Feu Rosa. E lá estou já há 36 anos. E Deus tem me guardado, tem me ajudado, tem me fortalecido. É o mesmo Deus que você serve. Foi Ele que te plantou nos átrios da sua casa, no lugar da adoração. Portanto, não deixe de adorar, não deixe de exaltar o nome do Senhor. Procure criar raízes. Tem muita gente com muita pressa de aparecer, de ouvir por aí alguém comentando o seu nome, de serem famosos, de terem posses, mas isso não é o mais importante. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, e o versículo 18, salvo engano. Salvo engano, versículo 18. Paulo diz, olha, nem circuncisão tem valor algum, mas o que importa é ser uma nova criatura. Todos nascidos na casa de Abraão, do sexo masculino, era circuncidado no 8º dia. Era uma marca de que aquela pessoa fazia parte da promessa. E Paulo agora está dizendo que independente de ter essa marca ou não, ele diz que o que importa mesmo é ser uma nova criatura em Cristo. Isso é o mais importante. Alicerçado, arraigado, plantados por Deus, produzindo fruto permanente. Que Deus possa abençoar vocês. Que você possa guardar essa palavra. Que você possa buscar mais ao Senhor. Que você possa buscar mais ao Senhor. Que você possa ter uma vida de maior intimidade com Deus. Ore ao Senhor dizendo, Senhor, eu quero te conhecer cada dia mais e mais. Fale comigo. Se revele mais e mais a mim através da sua palavra. Me ensina a te servir com humildade, com sinceridade, com integridade de coração. Eu quero ser uma bênção para a minha geração. Irmãos, na minha família, eu sou baiano, não tenho sotaque baiano, mas eu sou baiano. Na minha família, aquela mistura de igreja católica e terreiro de macumba. Quem é que leva
para o terreiro de Macumba. Os pais levam as crianças muito cedo para o terreiro de Macumba. E eu fui levado. Eu cresci nesse ambiente e ninguém na minha família era evangélica. Deus me chamou em 79, uma sexta-feira de carnaval, transformou a minha vida e me colocou de joelho para orar pela minha família. E hoje, para a glória do nome do Senhor, grande parte, quase toda a minha família e familiares são servos do Senhor. Quem não serve, não decidiu ou se afastou é um outro problema, mas todos conhecem a palavra de Deus. Deus abençoe a vocês. A palavra, irmão, é para refletir, é uma palavra de reflexão. Eu não estou muito preocupado se você vai dar glória a Deus, se você vai saltar, se você vai levantar a mão. Não, eu quero que você reflita sobre o momento em que vivemos e como precisamos mais e mais nos apegar a Deus, para nos mantermos de pé, para continuar dando fruto e que o nosso fruto permaneça. E com alegria anunciar que o Senhor é bom e nele não há injustiça. Então, como cedro, florescendo como a palmeira e crescendo como o cedro no Líbano, plantados nos átrios do Senhor, na casa do nosso Deus. Deus possa abençoar você. Outra oportunidade, pastora Delma. Na medida do possível, me convida aqui para a gente dar um estudo. Eu sou muito mais assim de... Prego também, mas a minha preocupação, irmãos, que Deus colocou no meu coração é provocar reflexão. Eu quero que você reflita. E você ouça a palavra de Deus e você começa a refletir. A irmã disse, você não consegue pregar de forma fervorosa, não? Claro que eu consigo. Mas o propósito de Deus na minha vida não é esse. Eu posso falar, eu sei falar. Deus possa abençoar você. Você que recebeu a Jesus recente. Eu sirvo ao Senhor há 42 anos. Mas você que recebeu a Jesus como Salvador ontem, ao mês, há um ano, você tem os mesmos direitos. O reino de Deus não tem tempo de casa. Você tem os mesmos direitos. Talvez eu tenha um pouco mais de experiência. Talvez, não estou dizendo que eu tenho, talvez eu tenha um pouco mais de experiência. Se tiver alguma diferença, é isso. O resto, tudo igual. E eu tenho que ter cuidado. Porque muitos primeiros serão e muitos entenderam, né? Então tome cuidado e busque o Senhor. Com sinceridade, irmãos, busque o Senhor. Deus abençoe. Dá para cantar o hino? Firme nas promessas do meu Salvador,
fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Hei de não falhar quando as tempestades irem assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. De Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação do sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmão? Firme na promessa de Jesus? Oh, glória a Deus. Quero agradecer a todos, que Deus possa abençoar, e o nosso pastor Adelmo, dando finalidade nesse trabalho, nessa noite, em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, nós somos gratos ao nosso Deus por essa oportunidade que tem nos concedido de estarmos na sua presença. Queridos irmãos, quero já aqui agradecer nessa oportunidade o presbítero Adilson, que transmitiu a palavra do Senhor. Deus abençoe. Fico muito feliz que quando eu fiz o convite, ele prontamente atendeu, esteve aqui falando e pregando a palavra de Deus. Quero agradecer também o Tiago, fiz um convite para ele, ele veio, fico feliz com sua presença aqui, Deus abençoe, em nome de Jesus. Quero agradecer o meu amigo José da Silva, a Wanda também, Deus abençoe, e a irmã Simone, estava sentindo a falta da nossa irmã, fico feliz de vê-la aqui novamente. Na quinta-feira, irmãos, nós teremos aqui um grande culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Então não perca na quinta-feira. Quinta-feira vai ser um culto diferente.
Quem vai estar ministrando aqui vai ser uma preletora, Maria Raimunda, é lá de Rondônia. Lá de Rondônia. Então não perca, quinta-feira vai ter um grande culto de abalar aqui para a glória de Deus. Amém? Também, eu quero, antes de finalizar, eu quero estar perguntando nessa noite. A gente não pode encerrar o culto antes de fazer o apelo. Tem alguém que quer entregar sua vida a Cristo hoje? Jesus pode mudar a sua vida, Ele pode escrever uma nova história. A gente não pode esquecer de que se Jesus vier daqui a 5 minutos, você tem a oportunidade de subir aos céus. A palavra do Senhor diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu vos confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, nessa oportunidade, eu quero dizer para você, eu quero fazer um concerto com Deus. Venha, nós estaremos orando pela sua vida.